senador Roberto Requião é o antepenúltimo, depois teremos o senador Romário e em seguida, e por fim, o senador Sérgio Petecão. Senador Roberto Requião está com a palavra. Em primeiro lugar, presidente Lewandowski, a memória. E a memória nos leva ao fato de que o PT cresceu no Brasil com o fracasso estrondoso da política econômica liberal de Fernando Henrique e o seu veso entreguista de submissão aos interesses dos Estados Unidos. Nesta sessão, desde os primeiros momentos, os líderes dos partidos que me antecederam se transmutaram em governo e desclassificaram as intervenções da oposição por serem, como dizem, suspeitas, já que dilmistas ou petistas. A liderança do PSDB rebaixa as argumentações dos que se opõem ao impeachment como se fôssemos criminosos, como se as nossas palavras estivessem contaminadas. Como tem sido noticiado com destaque nos últimos dias, o principal executivo do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, acusa 35 senadores como beneficiários do Caixa 2 da empresa. 35 senadores. E olha que estou falando apenas da lista Odebrecht. Não adicionei outras listas com outros nomes. Ainda assim, se apenas os citados por Marcelo Odebrecht fossem por suspeição impedidos de votar no impeachment da presidente Dilma, não haveria votos suficientes para aprová-lo. Somos 81 senadores, menos os 35 da lista da construtora, teríamos apenas 47 senadores a votar. A verdade, senhoras e senhores senadores, a verdade pura e dura, cristalina e solar, é que nada mais é sólido, nada mais é confiável. A Lava Jato produziu uma terra política arrasada. Não há partido que escape sem nódoas, nem partidos e nem o governo interino, já que toda a Santíssima Trindade que o expressa e até mesmo o presidente que o comanda estão não apenas na lista da Odebrecht, e como também em tantas outras listas de denúncia. Serra, Padilha, Moreira e Temer. Todos os 4 e mais 4, e mais 4 e mais 4, 40, quem sabe. Diante disso, diante dessa realidade tão escancarada, como assistir passivamente ao escárnio, à hipocrisia de um discurso moralista na casa? Ainda mais quando sabemos que 17 governadores praticaram as tais pedaladas e nenhum deles sequer foi denunciado. O próprio relator, meu amigo Anastasia, como governador, praticou tais atos e resguarda-se dizendo que foi autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Que espécie de poder legislante e autorizatório tem um Tribunal Estadual de Contas? Que os 33 senadores, 35 senadores da lista de Marcelo Odebrecht renunciem ao direito de voto ou sejam impedidos de votar. Do contrário, a voz do senador Romero Jucá, nas degravações das conversas com Sérgio Machado, soa verdadeira e deixa clara a natureza do impeachment: deter as investigações da Lava Jato. Ao mesmo tempo, repto, confronto os senadores que foram ministros da presidente Dilma, especialmente os do meu partido. Não posso entender, presidente Lewandowski, que na mudança dos ventos,
os senhores também mudem de opinião e abandonem um governo ao qual serviram com dedicação. Ainda mais que os senhores são testemunhas privilegiadas do caráter, da seriedade e da lisura da senhora presidente. Ou os senhores consideram que isto não tem nada a ver? Que as qualidades morais e éticas da presidente não contam? E o que conta é o balanço das forças políticas, é o pêndulo da conjuntura. Bom, se assim for, vamos desmascarar de vez a fraude das pedaladas, que elas não sirvam de bengala para a patifaria que se comete nesse plenário. Sei, e quem não sabe, que muitas vezes tomar determinadas posições custa caro, paga-se alto preço. O que importa se o preço a pagar não é a nossa alma, o nosso caráter, a nossa decência, a nossa integridade? Nadar contra a corrente exige, sobretudo, coragem e retidão. Senhoras e senhores senadores, não venho aqui gritar fora Temer ou volte querida, porque devemos ir além, ultrapassar esta dicotomia. Quero ver derrubado esse processo pelo que ele tem de golpista, de nocivo, de ilegal, de fraudulento. Quero que a presidente Dilma volte e ela, com a legitimidade de seu mandato, convoque com o Parlamento brasileiro os brasileiros a opinar, que os brasileiros em plebiscito decidam se é o caso ou não de interromper o mandato dela, optando ou não pela convocação de novas eleições. Se o impeachment, tendo como fundamento acusações ineptas, é um gravíssimo atentado à Constituição, a permanência da presidente até o final do seu mandato não contribui para a superação da crise que mantém o país em suspenso há tanto tempo. De volta ao Planalto, vejo a presidente comandando um governo de transição até a posse do ou da mandatária eleita ou eleito no pleito antecipado. Um governo de transição composto por brasileiros comprometidos com o desenvolvimento nacional, com a soberania nacional, com os trabalhadores, com fortíssimos e prioritaríssimos investimentos em saúde, educação, segurança e saneamento, com a retomada da industrialização, com a defesa do petróleo. Um governo que se oponha a esse ultramercadismo que fracassou no mundo e que tenta se refugiar em nosso país para a felicidade e proveito do capital financeiro global. Não há outra saída. Novas eleições ou morte. Morte da Constituição. Morte da soberania nacional. Morte dos direitos trabalhistas, morte da universalização da saúde pública, morte da educação pública, entrega do petróleo, primarização ad eternum de nossa economia, morte das bolsas compensatórias e das cotas, morte de qualquer projeto nacional que nos torne um país desenvolvido, altaneiro, justo, igualitário e feliz. É como eu voto, senhor presidente. Voto pelo Brasil, voto pela minha biografia. Não me interessa quanto isto custa e justifico o meu voto com um roteiro de comportamento. Parar não paro. Esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago embora seja raro, mas homem não tem avesso. E o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio só se for claro. Correr sim, mas sem tropeço. Mas se tropeçar não paro e nem mereço. E que ninguém me dê amparo, nem me pergunte se padeço. Não sou nem serei avaro. Se caráter custa caro, pago o preço. O autor é Sidônio Muralha.
um poeta português que se refugiou da ditadura do Salazar em Curitiba, a capital do meu estado. Obrigado pelo tempo, presidente. Agradeço a intervenção do senador Roberto Requião. Convido